algumas coisas marcaram no início da questão da promessa. Quando eu era menino, o que mais me marcou foi os Arautos do Rei, que a professora era Valquíria e a gente tinha um grupo, né, da Escola Bíblica Dominical. Isso marcou muito, eu nunca esqueço. Inclusive, nem até a música que nós tínhamos, a gente sentava assim na lateral da igreja, como se fosse o coral, né, e cantava. Outra coisa que marcou na igreja foi a banda, que eu tocava o surdo, né? O Davi tocava a caixinha, não, o prato, e o Mamona de Melo a caixinha. E a gente fazia um barulho no ouvido dele, né, perturbar ele. Mas era banda, era uma coisa assim, não tinha músico, né, não tinha guitarra, bateria, essas coisas, então o que tinha era banda com instrumentos e tal. Outra coisa que marcou muito foi as campanhas que meu pai realizava com o Jonatas de Freitas e tal. Eram campanhas assim maravilhosas. Via demônios se arrastando, pessoas sendo curadas. Isso foi o que marcou mais na igreja. E aí também, uma coisa que marcou, que é muito importante para essa geração aí, é que a igreja era muito perseguida. E às vezes, quando era embaixo o templo, eles soltavam o rojão, às vezes, dentro da igreja. E quando era em cima, os irmãos tinham que ficar defendendo a igreja lá, que eles queriam invadir. E a gente, quando era pequeno, ficava com as irmãs orando. E os irmãos brigando lá na porta, lá, para defender a igreja. São essas coisas aí que... Igreja sempre lotada, né? Tinha muito poder, tinha profecia, tinha coisas assim que eram maravilhosas na antiga sede. Que a gente viveu aquela época quando eu era pequeno. Muita saudade. Saudade de um tempo que não volta mais, né? Mas era maravilhoso essa época. Tinha vigílias, a gente ficava brincando lá embaixo, no templo menor. Embaixo e as irmãs orando em cima, né? Essa época que marcou a minha infância. E creio que dos meus irmãos também que estavam lá. Os cultos eram assim, maravilhosos. Depois que louvava, tinha a palavra, tinha muita coisa assim que hoje em dia existem também, mas naquela época era mais evidente. Lembro das profecias de cima da galeria, as verdadeiras, algumas, né, que a gente ficava pensando, né? Mas era muito bom. Teve vários, né? Mas assim, marcante mesmo, acho que acredito que foi a minha cura, né? Minha mãe cuidavam muito da gente, oravam muito. Acho que isso que foi marcante. Teve vários. Porque meus irmãos doentes. Assim, o que mais marcava na vida dos meus pais é que eles oravam muito, né? Sempre estavam nos pés de Jesus para a nossa cura. A medicina era muito difícil naquela época. E se hoje é difícil, imagina naquela época, né? Condução. Então são coisas que marcou assim a nossa vida. As campanhas que eles faziam eram poderosas. Eu lembro que eu sentava assim no banco ali na sede, meu pai estava pregando, eu vi o meu pai desse tamanhão assim, enorme, pregando. Um poder, não era meu pai depois que meu pai ficou doente, era só brincadeira. Mas eles jejuavam, eles oravam. Essa campanha era. E quando vinha o demônio por baixo assim do banco assim. Nem cobra. Mulher que cresceu a perna. Bom, Jesus apareceu para mim, né? Uma noite, um varão de branco. Falou para mim: Paulo, você quer ser curado?
Aí passou a mão sobre mim e foi embora. E que já estava 30 dias que eu não podia levantar da cama, nem andar. Era tudo pesado, tinha que comer tudo pesado, sem sal. E aí no dia seguinte eu contei para o meu pai essa visão que eu tive. Ele falou, pode saltar da cama, que você foi curado. E daquele dia eu fui curado. Aí depois meu pai levou no médico, o médico falou para ele que foi um milagre, né? Dr. Plínio, e ali na Paula Ferreira. E ainda pediu para meu pai, ore por mim, para me ajudar as outras pessoas também. Isso foi também muito marcante. Fora os 30 dias que eu preguei, 30, não sei, 60 dias, que eu preguei em cima da árvore. A minha chamada foi uma consequência do trabalho que estava difícil. Meu pai ficou doente, a consequência da sua enfermidade, ele resolveu passar para mim. Aí que foi que a gente já estava só eu, ele e o Oswaldo na época, né? Davi já estava na sede, o Daniel. E aí nós estávamos lá. E aí meu pai resolveu passar para mim. Aí em comunhão juntamente conversei com a minha mãe. Eu, a minha mãe, a igreja, a Cátia, a gente começou a orar. Meu pai passou para mim e eu comecei a orar para sair da onde a gente estava. Que era um lugar escondido. Aí Deus mandou jogar a rede para o lado direito. Vou lançar a rede para o lado direito. Eu abri a Bíblia nessa campanha que a gente fez de oração. E saiu na passagem do capítulo 5 de São Lucas. E aí a gente começou uma etapa de mudança da igreja, mudar de local. Aí foi quando o Davi viu o salão lá e falou, vai lá, que eu vi o salão que tem para alugar. E Deus preparou tudo que a gente arrumou aquele salão e mudou. Ali começou a minha trajetória. Acho que eu tinha uns 28 anos de idade, mais ou menos. Bom, o primeiro grande desafio foi iniciar a ser pastor, né? Iniciar numa igreja, nós tínhamos 15 pessoas. E o desafio foi levantar a igreja, porque a gente tinha dado um passo, na minha opinião, errado, porque pensando para juntar dinheiro, no fim a gente foi para um local que não entrava ninguém, né? E aí a gente começou o passo de crescimento da igreja. Era um desafio crescer a igreja. Depois, construir uma igreja, né? Ter um templo. Isso foi vários desafios que a gente foi enfrentando diariamente. No começo estava minha mãe, estava meu pai, estava o Oswaldo, nós estávamos lá, né? Comigo, com a Kátia, com os meninos, meus irmãos estavam lá. Estava a Estela, estava a Ruth, estava o Josias, o Júnior, o Jonatas, né? Era a maioria da minha família, nós estávamos em 15 pessoas mais ou menos. Aí Deus começou a trabalhar lá. A gente foi trabalhando. Meu pai e minha mãe pregando nos ar livres, eu distribuindo folheto, e Deus foi trabalhando. E aí, com o passar do tempo, que depois, quando a igreja já estava melhor estruturada, eu também, né? Aí meu pai resolveu ir dirigir a igreja do Mangaló. E foi ele e o Oswaldo também. O Josias desistiu, foi embora, foi para outra igreja. O Júnior foi para a sede. O Jonatas, na época, desviou. Eu acabei ficando sozinho. Eu, a Estela, a Ruth, acho que continuou também. E aí deu prosseguimento do trabalho. Lógico, com apoio, né? É sempre necessário apoio do Davi, da sede. A gente foi. Sempre obtemos o apoio necessário, né?
para você manter uma igreja que não é fácil. Não é fácil ser pastor, não é fácil manter a obra. Mas Deus sempre deu graça. Hoje as pessoas não, eles pensam muito em si. Hoje na igreja você encontra dificuldade de arrumar um professor para a escola bíblica. Você encontra dificuldade para arrumar um jovem para a liderança. Na nossa época tinha um monte que você podia dizer, olha, tinha eleição para quem queria ser líder, quem queria ser vice. Hoje é difícil. Eu vejo assim o futuro da igreja, eu falo do pastor aí, né? Muito difícil. As pessoas não querem compromisso assim. Tem aquela... Eu falo sempre da igreja que há um tempo determinado para Deus na face da terra para cada coisa. As pessoas elas atropelam esse tempo de Deus. E Deus está, a igreja... Eu falo de Deus, eu falo da igreja, porque as pessoas vão manifestar o seu amor e a sua dedicação aonde? Na rua, em casa, na igreja, né? Eu vejo uma geração muito difícil. E eu acho que essa geração precisa se inteirar mais. Buscar mais a Deus. Não é só isso. É oração. É buscar algo mais de Deus que eles não buscam. A gente assim saía, nós tínhamos vigília de sexta, de domingo, de sábado, campanhas durante a semana. Os jovens se montuavam nos carros. Hoje, se as pessoas conseguirem ficar 10 minutos ajoelhadas, essa nova geração, você tem que levantar a mão para o céu, porque tem gente que não sabe nem falar com Deus. Conselho que eles busquem a Deus, procurem. Não conhecem a Bíblia. Hoje as pessoas não se interessam mais. Então eu falar por mim, eu me preocupo muito com o futuro da igreja, no geral, né? As pessoas falam, vocês estão velhos. Realmente, nós estamos ficando velhos. Mas quem que vai estar com o mesmo pique, com a mesma vontade de servir a Deus? De assumir, né? Tem muitos pastores aí, ó. Tem pastor desistindo, pastor se suicidando, pastor com depressão. Porque hoje em dia não é como antigamente. Você falava para os membros, todo mundo está aqui, todo mundo está. Hoje é muito difícil. Hoje ser pastor hoje em dia, ainda mais com a rede social, essas coisas todas, é uma complicação muito grande. Nós nascemos numa época que não tinha essas coisas, né? Então a gente pensava, o que a gente ia? Para a igreja. Ficava pensando, bolando o que ia fazer na igreja. Hoje, as pessoas, se você pedir para vir um sábado, domingo, vir numa sexta-feira, eles falam, eles estão tirando a nossa, como é que fala, não é privacidade, nosso tempo para a família. É isso que eles falam. Bom, além das almas, né, das pessoas que a gente conheceu, foi a construção da igreja. Uma grande conquista, com muito trabalho, muita dificuldade. Nós pensávamos que só tinha terra quando metemos a máquina lá. Só tinha pedra, né, Davi? Pedra, assim. E a condição financeira também, né? Isso era um grande desafio, e até hoje. Nossa igreja nunca foi uma igreja rica, e acho que nunca será, porque não na nossa época. Então a gente pensa mais nas vidas do que no financeiro. Essa é a nossa criação. Foi um sentimento imensurável, assim, não sei. Eu sei que a gente saiu de lá do salão e saiu cantando pela rua e entramos na igreja, foi uma alegria imensa. Só de pensar que aquilo é teu, né? Porque ficar em aluguel não é fácil, você não pode fazer nada. Se você fizer, você joga dinheiro fora, entre aspas, porque nunca mais você vai recuperar. E tem um local, né? Eu acredito que foi como assim, Israel chegou na terra de Canaã, né? Chegou na terra prometida.
A gente orou muito, trabalhou muito, orou muito, montes, vigílias e muito trabalho, não só com o coração, mas com as mãos, né? Você colher o fruto do seu trabalho, é isso que acho que é uma alegria muito grande. É uma coisa que você comprar alguma coisa com que você trabalhou, não que te deram, né? Então acho que isso é a maior alegria que a gente teve ali nessa parte, foi a construção da igreja e a tomar posse também. Uma igreja que a gente lutou 30 anos para ter a escritura. Muitas não desistir de Deus nem da salvação, mas desistir do pastorado, sim, porque dá muito trabalho, né? O problema é assim, é gratificante, é maravilhoso ser pastor. O problema é eu acho que o pastor sempre vive em conflito com as ovelhas. As ovelhas não entendem o pastor, né? Não entende que ele tem uma posição de passar a mão na cabeça, mas como exortar, disciplinar, e as pessoas não entendem. O pastor vive sempre batendo de frente com as pessoas. E as pessoas não gostam disso, né? Ninguém na igreja quer bater de frente com ninguém. Aí quando eles têm qualquer liderança, quando eles se sentem apertados, eles vêm procurar o pastor enfrentar. Mas o pastor foi feito para enfrentar os lobos mesmo, né? Mas é duro. Eu acho que manter a igreja, manter o crescimento da igreja, ampliar a igreja, ter um estacionamento para a igreja, acho que é o sonho de todo pastor, que a igreja crescer. O maior sonho é ganhar muitas almas para Cristo. Um conselho. Bom, como eu disse, que se conselho fosse bom, não se dava. Se vendia, né? Mas eu acho que essa geração, o conselho que eu posso dar é que eles se empenhem na obra de Deus. Eu vejo uma geração muito distante das coisas de Deus, sem sonhos, sem projetos, muitos projetos pessoais e poucos projetos para Deus. Nós temos uma geração que a gente pensava mais em Deus do que nos projetos pessoais. Então sempre o projeto nosso ficava sempre em segundo plano. Primeiro Deus e depois o pessoal. Eu, o Espírito Santo, estive presente em toda a história. Eu guiei, chamei e enviei. E digo que ainda tenho grandes coisas para realizar através de vocês e de toda a cristã da promessa. Sou destemido e escolhido, tenho uma obra e não posso parar. Muitas são as lutas que vieram me enfrentar, tão duras que pensei que não iria aguentar. Perseguições tão grandes que pensei em fraquejar, mas tenho uma obra e não posso parar. Tenho uma obra e não posso parar. Ela é difícil, quase impossível, mas ela tem